Olá, boa noite. Muito obrigada por sintonizar a TCV para esta última edição do programa Ponto por Ponto, referente a 2022. E o nosso convidado é precisamente o chefe do governo cabo-verdiano para fazer o balanço do ano que ora finda. Um ano que trouxe dificuldades acrescidas depois da pandemia, por causa do aumento do custo de vida e das consequências deste aumento. Neste programa vamos também perspectivar 2023 e sem mais delongas vamos então à conversa com o primeiro-ministro cabo-verdiano. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Marina Luz, e obrigado por ter convidado para este programa. E boa noite a todos os telespectadores lá em casa. Portanto, 2022 seria um ano da retoma depois da pandemia, mas a guerra na Ucrânia trouxe dificuldades acrescidas, o custo de vida aumentou, a população perdeu poder de compra. Que olhar lança sobre 2022 na perspectiva do governante? 2022 foi um ano desafiante e difícil. Repara, nós estávamos a ver secas severas, depois a pandemia, com o impacto económico, social e sanitário muito forte. Em 2020 entramos numa contração económica, quer dizer, uma quebra da riqueza nacional de cerca de 15%. Começamos a crescer novamente em 2021 a 7%, a haver uma certa retoma, e 2022, em fevereiro, somos apanhados por esta guerra na Ucrânia, que tem um impacto mundial, nomeadamente uma escalada de aumento de preços, e preços não só de produtos quaisquer, preços de produtos em relação aos quais Cabo Verde é fortemente dependente. Nós dependemos cerca de 80% daquilo que consumimos e produzimos em combustíveis e eletricidade, e temos que importar. E quando esses preços aumentam lá fora, claro que tem repercussão no país. Também produtos alimentares como cereais, trigo, milho, óleos alimentares tiveram aumentos brutais, e tivemos que adotar um conjunto de medidas de proteção. De facto, 2022 deveria ser, na normalidade, um ano de recuperação de crescimento, de recuperação de emprego, de redução de pobreza. E esta guerra na Ucrânia, de facto, introduziu um novo fator extremamente perturbador e ainda por cima com incertezas, não é? Mas então concorda com outros atores políticos, nomeadamente da oposição, quando dizem que 2022 foi um ano de sacrifícios? Um ano difícil. O sacrifício podia ser muito maior se o governo não tivesse tomado medidas. Repare, nós desde a Covid-19, da pandemia, tomamos medidas muito atempadas e assertivas para proteger a saúde, a salvar a vida das pessoas através de testes, através de vacinação. Depois montamos um forte programa de proteção ao emprego, ao rendimento às empresas, e tudo isto teve um impacto muito forte nas finanças públicas, as empresas com problemas, as pessoas lá em casa com rendimentos também atingidos, mas as medidas foram de proteger mesmo. Caso não tivéssemos, a situação teria sido muito pior. Agora, com a inflação, fizemos a mesma coisa, estabilizamos os preços. Repare, nós vamos fechar o ano 2022 com cerca de 7,9% de inflação, quando durante vários anos Cabo Verde tem tido uma média não superior a 2%. Mas se não tivéssemos tomado as medidas que tomamos de estabilização de preços de energia, estabilização de preços de produtos alimentares, fecharíamos este ano com mais de 11% da inflação. Quer dizer que as medidas são reais, são efetivas e produzem impacto. Mas há quem considere que o governo poderia ter ido mais longe, nomeadamente reduzindo mais os impostos. É claro, o treinador bancário sempre vê o jogo de forma diferente daquele que é o treinador no terreno. Primeiro, nós trabalhamos com implicações das medidas que nós tomamos. As despesas públicas têm algum limite, porque aumentando para além daquele limite que é sustentável para a economia e sustentável também para as pessoas, porque isso depois desembocaria em mais aumentos de impostos, ou desembocaria em mais dívida pública, nós temos que ter algum equilíbrio. É claro que a oposição pode dizer, vocês aumentem o salário mínimo, por exemplo, em mais 15%, 20%, ou é mais 30%. Portanto, isso é dizer. Mas nós temos responsabilidade, não é? Como eu disse, quem está de fora vê o jogo da ótica do seu interesse, não é? E não tem responsabilidade de governação, portanto, para apresentar todas as medidas, todas as propostas
como nós tivemos no Orçamento do Estado de 2023, acabaram por apresentar propostas que triplicam o valor do déficit. Isso é inaceitável. Quem está a treinar a equipa, quem está com responsabilidade de governação, tem que garantir, de facto, diversos equilíbrios. É isto que nós fazemos, não é? Mas disse ainda há pouco que a inflação foi de 7,9%, mas não houve atualização salarial. E a população, mesmo com as medidas que o governo adotou, sofreu na pele o aumento do custo de vida. Por que é que o governo fez fim-capé e não atualizou os salários? Não, nós não fizemos fim-capé. Repara, a decisão de atualização salarial é feita em sede do Conselho de Concertação Social, onde estão os sindicatos, onde estão as entidades patronais, onde está o governo. Segundo, houve uma compreensão de que nós na sociedade e o rendimento das pessoas não passa apenas relativamente àqueles que estão na função pública ou aqueles que são trabalhadores por conta de outrem. Há muita gente sem emprego, há muita gente sem rendimento, há muita gente que estava em situação difícil, então nós tivemos que colocar as prioridades da afetação de recursos para garantir as famílias mais pobres, o rendimento social de inclusão, o rendimento solidário na altura da pandemia, cuidados, gratuidade no ensino, isenção da taxa moderadora da saúde. Esses investimentos todos na área social, virado para a população mais pobre, mais necessitada, tem que ser equilibrada com recursos que podiam ser alocados em atualização salarial, cujo um momento não era o mais aconselhado. Isto foi um entendimento em sede de concertação social. Mas a última palavra é do governo. Não, a última palavra é de todos. Repare, porque isso tem consequências. Se você der atualização salarial em momentos que não são mais ajustados, isso vai aumentar custos para as empresas. O Estado não é o maior empregador em Cabo Verde. As empresas é que são maiores empregadores em Cabo Verde. Aumenta custos salariais para as empresas já em dificuldades. Isso iria provocar duas coisas. Ou as empresas iriam levar ao desemprego aqueles trabalhadores que já lá estão, ou as empresas entram também a maior contração e ficam com dificuldades até de sobrevivência. O Estado, do seu lado, tinha também limites e dificuldades. Por outro lado, nós tínhamos que equilibrar as coisas, porque a gestão da governação é sempre a gestão de procura de equilíbrios. Se eu meto mais num lado, fico com menos para meter no outro lado. E a nossa prioridade foi ir ao encontro das pessoas com maior dificuldade. Isso foram milhões investidos na proteção sanitária, milhões investidos na proteção à saúde, milhões investidos na proteção com layoff, com moratórias, com linhas de crédito. Portanto, tudo isto tem que ser equilibrado, não é? Para 2023, sim, nós chegamos a um acordo de que deveríamos fazer uma atualização salarial, mas, para além disso, aumentar o número de pensionistas do regime não contributivo, serão mais 3 mil, é mais um fator também de equilíbrio para ir ao encontro das pessoas mais pobres, para podermos minimamente equilibrar as coisas. E também o aumento do salário mínimo nacional. Esse não foi o entendimento da oposição e também de determinados sindicatos que defendem que o governo está a governar sem ouvir os parceiros, está a cair na tentação de governar sem ouvir. Não é verdade. No Conselho de Concertação Social estão representadas as centrais sindicais, CCSL e NTCCS. Centrais sindicais, não estão os sindicatos, porque seria uma pulverização. As centrais sindicais representam os sindicatos. Portanto, eles têm que se entender entre eles. Quando as centrais sindicais chegam a um acordo sobre os princípios, é para aplicar também nos sindicatos. Portanto, esse acordo existe. Segundo, é claro que a oposição, quando faz essas investidas, não faz de uma forma ingênua. Faz para o seu próprio interesse. Tem interesse em criar um ambiente sempre tem que se fazer mais, tem que se gastar mais. Ao mesmo tempo dizem, tem que se diminuir o endividamento, não se pode aumentar impostos. Estamos em contradição. Não podemos querer uma coisa e o seu contrário. Aquilo que nós conseguimos, aquilo que é possível no contexto atual. E não é um problema do governo, é um problema também da sociedade. É um problema das pessoas lá em casa, é um problema das famílias, é um problema das empresas e essas decisões têm que levar em conta tudo isto. Não considera que em 2022 dialogou o quanto baste? Em sede de concertação social, sim, fizemos várias reuniões com os partidos políticos. Tivemos encontros, sim. Mas há de se entender sempre, ainda por cima, num contexto aqui cabo-verdiano,
É só ver os debates no Parlamento. A oposição dificilmente entra em convergências com as posições do governo. Portanto, tendem para uma posição de ir para situações mais radicais, que conduzem a mais dificuldades em termos de mobilização de recursos, que poderão conduzir a mais despesas públicas, sem ver o quadro equilibrado. Há alguém que pode querer ver só a árvore. Eu tenho que ver a floresta. E a floresta é muito mais complexa do que apenas a árvore. Eu tenho que ver o conjunto. Eu tenho responsabilidade pelo conjunto. Segundo, há alguém que está de fora, na bancada, e diz tudo, e quer tudo, e apresenta todas as soluções, sem ter em conta as implicações, porque não tem responsabilidade pela gestão da equipa, e a equipa é o país. Eu estou na posição de gerir a equipa, que é o país, e ter em conta várias situações diferenciadas que existem no país, tendo em conta os recursos que o país tem, tendo em conta o contexto que nós estamos a viver para podermos encontrar as melhores soluções. Portanto, aqui estamos em posições muito diferentes. Há a opinião também de que este governo pede sacrifícios aos cabo-verdianos, mas não consente sacrifícios a si mesmo, nomeadamente críticas sobre o tamanho do seu governo, com cerca de 28 pessoas, e teimou em não reduzir o número de membros do governo. Esta é uma imagem construída. O que é o governo? Primeiro, o governo de um país não são apenas os ministros. O governo do país é a administração pública. Quantos funcionários nós temos na administração pública? O governo de um país é educação, é saúde, é segurança, é justiça, são investimentos na infraestruturas. É isto. Não se pode redundar. E quando se diz reduzir despesas de uma forma impactante, para fazer sentido, para ter impacto, teria que ir aos salários. Teria que ir aos salários da administração pública, teria que ir aos salários, as transferências das pensões, os pensionistas, tinham que ir às transferências aos municípios, cujas essas transferências representam essencialmente salários para poder fazer impacto. O resto é populismo puro e simples. Fazer o foco no governo, como se o governo fosse um encargo, o governo nos membros do governo. Foco. Quando o Primeiro-Ministro ganha 223 contos, ou 226, se não estou em erro. Mais as regalias? Não, tudo. Que outras regalias é que tem? Tipo, Quais? Telefone, comunicações. Não, isso não são regalias, depois nem tem impacto. Não tem outras. Tem a sua remuneração fixa, tem subsídio para renda de casa, tem subsídio para comunicações. No caso do Primeiro-Ministro, esse subsídio não é contabilizado porque não tem limites estabelecidos, mas o Primeiro-Ministro não anda no telefone a torto e direito, não anda na internet a torto e direito, portanto não tem encargos significativos. Portanto ganha, e os salários, os vencimentos dos titulares de cargos políticos estão fixados desde 1997, que não há atualização. Portanto, é só uma abordagem populista, porque quando estão no governo têm uma abordagem diferente, quando estão na oposição vêm com uma abordagem diferente, para pôr em causa aquilo que é funcionalidade do Estado. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que essa imagem que se tenta passar, até porque há menos 2 ministros, portanto, houve substituição do Ministro do Mar sem entrada do novo, de saúde a mesma coisa, mas eu não vou em resposta a essas situações porque eu sei o que é que está por detrás dessa mensagem. Não é ingênua, não é indiferente, tenta criar uma imagem para desgastar o governo. Desculpe, quando foi eleito em 2016, falou que Cabo Verde precisava de um governo enxuto, de 12, 13 pessoas. O que mudou de lá para cá? O que mudou é que nós tivemos experiência de que, de facto, era difícil governar com 12 membros do governo. E estamos a falar num país onde governar não é só fazer discursos, não é só ir fazer inaugurações, é governar mesmo. Temos que pensar, conceber, executar políticas, dar orientações à administração para executá-las. Temos que estar em cima dos resultados. Temos que fazer as alterações, as correções que são necessárias. Temos que fazer a política externa, porque é necessário. E isso implica deslocações. Portanto, é muito complexo. Quem está de fora não sabe, ou
alguns sabem, mas não se por desentendidos, porque muitos daqueles que já fazem essas críticas já passaram pelo governo. Sabem que não é nada que cria privilégios, nem remuneratórios. Não imagino o tempo que o membro do governo gasta em termos de sacrifício do seu tempo familiar, da pressão, da exposição pública, cada vez hoje com as redes sociais. É um boneco para todos estarem ali a dar concertas, difamações, calúnias. Isso é o custo de quem está a governar. E não se pode passar para a sociedade essa imagem de que temos privilegiados no governo e o resto é o povo a passar dificuldades. A passar sacrifícios. Exatamente. Isto não é pedagógico, é antipolíticos, cria uma sensação de desconectividade entre a sociedade e aquele que os lidera, que os governa, porque é sempre necessário ter um governo. Mas eu creio que essa é uma abordagem que começou em 2016, praticamente. Mas considera que 2022 foi um ano de sacrifícios ou nem por isso? Sacrifício para todos. Repare, a começar pelo próprio Estado. Ficou com menos receitas públicas por causa da crise, portanto, com menos condições de continuar a executar aquilo que seria na normalidade as suas políticas. Problema para as empresas, porque a crise atingiu fortemente também o rendimento das empresas, as vendas, a sua atividade económica. Problemas para as famílias, atingidas com problemas agora mais atuais da inflação e com problemas de rendimento, problemas no emprego. Essas crises são reais, impactantes, não só em Cabo Verde, no resto do mundo. Aquilo que nós estamos a fazer não é fazer a contemplação. Nós atacamos de frente, aplicamos as medidas, conseguimos restaurar a confiança. A economia está a voltar a crescer e, voltando a crescer, cria mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de rendimento. Implementamos políticas ativas também de emprego, continuamos a investir na formação profissional dos jovens, no empreendedorismo. Conseguimos salvar muitas empresas da bancarrota, porque, caso contrário, sem moratórias, sem linhas de crédito, estariam falidas, com portas fechadas. Isto que é o resultado deste esforço, mas que é um esforço coletivo, e temos que também tirar outra conclusão da grande capacidade de resiliência dos cidadãos cabo-verdianos. Porque, à partida, mesmo aqui entre nós, muita gente não acreditava que fosse possível. Eu disse na altura que o nosso sistema de saúde iria responder, iria dar respostas, e muitos pessimistas começaram a dizer: nós não temos sistema de saúde com capacidade de dar resposta. Deu a resposta. Não inventamos profissionais de saúde, foram esses mesmos médicos, enfermeiros, pessoal técnico, pessoal auxiliar, que trabalhou para além daquilo que seria a normalidade. Foram recursos mobilizados para conseguirmos dar uma boa resposta à pandemia. Relativamente à situação económica, a mesma coisa, as empresas tiveram um papel aqui muito importante também da resiliência, e os cidadãos sabem exatamente qual é o momento. E sabem também que iremos ultrapassar essas dificuldades para podermos entrar novamente na gestão da normalidade. Em 2022, notou-se uma vaga significativa de jovens imigrando para a Europa. Ao mesmo tempo que se dizia que Cabo Verde é um país de oportunidades, o que muitos consideram um paradoxo. Como é que vê, como é que interpretou esta vaga de imigração? Primeiro, Cabo Verde é um país de liberdade. Primeiro, Cabo Verde é um país que desde o século XVII as pessoas imigram. Terceiro, nós não tínhamos nenhuma intenção de fechar o país sobre si próprio. Foi desde 1991 que eliminamos uma série de barreiras para as pessoas poderem ter a livre circulação. Quarto, nós estabelecemos um acordo agora com a CPLP, no caso da nossa relação bilateral com Portugal entrará em vigor a partir de 1 de janeiro, haverá mais mobilidade. O importante é que as pessoas possam entrar e sair. Aqueles que querem ir trabalhar lá fora, buscando melhores oportunidades, o Estado não tem condições de os impedir. Nós sabemos qual é o momento que nós vivemos. Precisamos, para além disso, de criar melhores condições para que, com a retoma, haja a reposição, no fundo, da normalidade da atividade económica, a confiança restaurada,
uns saem, outros entram. Não há que dramatizar esta situação, criando tipo de uma ideia de que estamos aqui a arder e todo mundo a fugir. Não é isto. Esta outra mensagem extremamente negativa, porque faz má pedagogia. Nós temos que entender que estamos em momentos muito, muito especiais, mas temos que entender que essa liberdade de mobilidade vai continuar e vai aumentar. De um lado, nós queremos circular livremente, do outro lado, alguém quer também criar obstáculos. Eu creio que, em relação, para responder em resumo a sua pergunta, jovens, alguns que estão a sair dentro desse acordo de mobilidade estabelecido com Portugal, foi no sentido de garantirmos que essa mobilidade laboral seja segura. Aqueles que vão no âmbito de um acordo que garante direitos, garante que o nível salarial praticado para aqueles que vão no âmbito desse acordo seja justo e seja idêntico ao praticado em Portugal, garante segurança social, garante assistência médica medicamentosa, em alguns casos garante habitação. Antes, como é que as pessoas iam? Imigravam de qualquer forma, não é? Depois iam para a aventura, sem saber o que é que iam encontrar. Portanto, estamos a estruturar isto para procurar melhores soluções. Não há que dramatizar esta situação. Portanto, então, não concorda com aqueles que dizem que o governo tem falhado nas respostas aos problemas da população, o que tem motivado, nomeadamente, esta onda de imigração? Sim, mas quem o diz é mais uma vez o treinador bancário interessado na sua mensagem. Porque quando pomos as coisas do lado da oposição, temos que ver que a oposição critica, apresenta abordagens precisamente para contrariar e atacar o governo. Não tem outra motivação. Portanto, é dentro dessa perspectiva que temos que analisar esta dinâmica. Esta é a sua posição, respeitável, desde que seja dentro do quadro da normalidade democrática, mas não tem que concordar com a posição da oposição, porque ele faz exatamente o contrário daquilo que o governo pensa, daquilo que o governo faz e critica sempre. Mas aponta-se falhas também, desculpa a interrupção, aponta-se falhas também no combate à pobreza. O governo fala muito em combater a pobreza absoluta e eliminar a pobreza extrema. No entanto, a taxa tem aumentado. Os dados demonstram o contrário. Em normalidade, 2019, nós baixamos a taxa de pobreza de cerca de 32% para 26%, 6 pontos percentuais. Graças às medidas políticas, os dados existem. 2020, 2021, 2022, estamos em situação de anormalidade. E essa situação da crise, em 2020 particularmente, aumentou o nível da pobreza. Mas aumentou o nível da pobreza em todos os países do mundo praticamente. Principalmente nos países menos desenvolvidos. Aumentou a insegurança alimentar de uma forma drástica em vários países africanos. E Cabo Verde não é um oásis deste mundo. Fazemos parte deste mundo e sofremos as consequências também da crise internacional. Portanto, tem que se fazer esta leitura dentro do quadro do contexto. O que é que estava, a dinâmica que estava antes, o que é que aconteceu com o período das crises, particularmente a pandemia e agora a crise na Ucrânia, e o que é que será, voltando à normalidade. Eu não tenho dúvidas de que aquilo que é o caminho da recuperação levará novamente à redução da pobreza absoluta e temos essa meta de eliminar a pobreza extrema. Uhum. E em 2022, voltando ainda a questões que suscitaram preocupações na população, a questão dos transportes. Houve muita dificuldade na circulação de pessoas e bens. Quais são as projeções para 2023 em relação a esta questão? Eu reconheço que nos transportes já tivemos problemas. Tivemos problemas, uns derivados também da situação da pandemia, da Covid-19. Todas as companhias aéreas do mundo tiveram problemas gravíssimos. Alguns países tiveram que injetar milhões para salvar as suas companhias. Lufthansa recebeu dinheiro da Alemanha, a Itália recebeu dinheiro do governo da Itália, a própria TAP, Air France. Senão não sustentável, porque a pandemia o que é que provocou? Provocou redução de fluxos, redução do número de passageiros. Avião no chão é terreno, é prejuízo acumulado.
Mas muitos já ganharam os céus de novo e a TACV está enfrentando dificuldades ainda Deixa-me acabar de neste explicar. quesito. Depois a TACV em si apanhou duplamente, porque estava numa fase de reestruturação, redimensionamento com a privatização. A pandemia acabou por criar, de facto, um impacto muito forte. Depois tivemos esse problema com o parceiro estratégico, o Icelandair, acabou por agravar ainda mais a situação. O importante é que nós estamos a trabalhar para continuar a redimensionar a empresa, a sua reestruturação. Repare, nós temos uma empresa que neste momento deverá ter a volta de mais de 250 trabalhadores para um avião. O que é que faz dinheiro numa companhia aérea? É avião. Um avião não cria condições de rendimento para suportar todo o custo fixo da empresa. É por isso que a empresa está a trabalhar para conseguirmos ter mais um aparelho, seguramente aquele que irá Isto fazer quando? Voos no próximo ano, voos para Boston. Primeiro trimestre? Ou Aí não lhe posso dizer porque é uma decisão que cabe à empresa e não ao governo diretamente. Mas perspectivamos que isso possa acontecer, até porque é necessário ter pelo menos mais 2 ou 3 aparelhos, porque isso é que gera negócio. Não são os funcionários nas placas ou nos aeroportos que geram negócio. Mas o anúncio de se vir a ter mais aviões, de voar para Boston e outros destinos já tinha sido feito. E ainda não aconteceu. Tinha sido feito e tinha acontecido. Em 2019, a TACV voava. Depois da pandemia. Sim, a TACV voava para vários destinos. Depois houve uma fase, de facto, em que se disse que tinha que se fazer a reestruturação. Depois a retoma tem que ser uma retoma sustentável. É como uma pessoa doente que apanhou uma doença muito grave, tem que ser recuperável. Você não vai colocar no dia seguinte a fazer footing e a fazer exercício físico quando está ainda debilitado, tem que fazer a devida recuperação. Precisa fazer isso, ter a sua sustentabilidade. Depois temos os transportes aéreos domésticos. Passaram também por muita turbulência. Desde a saída da TACV, depois a entrada da Binter, depois a TICV atual, mas estamos também num processo de alguma estabilização, consolidação, para podermos ter transportes aéreos domésticos com mais regularidade. Segundo nós, já adotamos uma medida recente, que é um regime de obrigação de serviço público contratual, para garantir que linhas de pouca fluxo de passageiros, por exemplo, São Nicolau, Sal, São Vicente, Praia, Maio, mesmo Boa Vista, possam ser objeto de uma contratualização que garante frequências definidas, independentemente do número de passageiros. Está a falar de uma subsidiação, é isso? Sim, isso poderá provocar uma indemnização compensatória. Uhum. E depois a gestão das ilhas é extremamente complexa em setores como estes. Temos ilhas com mais população, com mais fluxo. Temos ilhas com pouca população. E o avião, para ser rentável, tem que ter um mínimo de capacidade de ocupação. Vamos para São Nicolau, podemos levar 20 passageiros. Depois vemos de São Nicolau, quando há 10 passageiros, há um prejuízo acumulado. Portanto, é toda esta gestão que está a ser gerida para encontrarmos o melhor mecanismo, a melhor solução. Não está a ser muito lento esta retoma no que tange aos transportes aéreos? Aqui na sub-região vê-se companhias como a Air Senegal já bem firmes nos céus e a TACV parece enfrentar muitas dificuldades. São realidades diferentes. Senegal não são ilhas. Primeiro, nós temos que fazer ligações entre todas as ilhas e temos ilhas... Estou a falar de TACV internacional. Sim, mesmo internacional. A TACV apanhou muito mais forte que Senegal. Repare, nós somos uma ilha cujo turismo, da atividade turística, depende de 25% da sua atividade. Foi um dos países mais impactados pela crise pandémica, entre os 15, mais do que Senegal, da nossa economia. Mais do que muitos outros países, porque são países que vivem de outros recursos. Não é bem comparável. Nós já estamos a fazer um caminho mais seguro, é garantir, porque tínhamos 2 alternativas, ou liquidávamos a TACV, já em 2016. Tinha todas as condições para ser liquidado, porque estava, de facto, em situação de falência mesmo, técnica e financeira. Preferimos ir para a solução de manter a companhia, criar as condições para a sua reestruturação, redimensionamento,
sustentabilidade e gerir. Eu gostaria que fosse muito mais rápido, mas a realidade é aquela que é. Não é? Nós temos dificuldades ainda, a companhia tem que ganhar músculo para poder depois ganhar novas dimensões e aí eu garanto que terá que ter mais aviões, precisamente porque realiza negócios através de aviões. É ali que transporta passageiros, é ali que ganha dinheiro e para garantir o mínimo de condições de sustentabilidade. Até quando os avales à TSV? Porque o Estado já concedeu milhões em avales. Pergunta-se até quando? Até quando a companhia estiver em condições de ganhar sustentabilidade. Os avais são feitos para garantir que, entrando na normalidade, possam depois ser pagos, porque são avais para empréstimos, não são dinheiros injetados à companhia. Mas nós podíamos transformar esses avais em financiamentos diretos. Vários países fizeram. Como eu disse, a Lufthansa o governo alemão teve que meter milhões na Lufthansa para salvar a companhia. Porquê? Porque durante o período da pandemia os aviões estiveram parados em carros extremamente elevados por algo extraordinário que não dependeu da companhia. Tiveram que meter dinheiro. Mas está-se a ver o impacto e não é o caso da TACV. Sim, no caso da TACV não metemos tanto dinheiro, injetar o dinheiro que seria talvez necessário para a empresa recuperar e tem condições de especificidades que não se comparam a essas outras companhias. Olha, aqui o importante é que sabemos onde é que nós queremos chegar e teremos que criar as condições para podermos chegar lá. Então, resumidamente, qual é a meta para a TACV em 2023? A meta para a TACV em 2023 é concluir a sua reestruturação, o seu redimensionamento, porque é preciso colocá-la em condições de sustentabilidade, é ter mais aparelhos para poder ter mais negócios e começar a entrar na sua normalidade. Agora não vou lhe dizer que é no dia seguinte A, B, C, porque depois vai-me cobrar essa resposta. E em relação às ligações marítimas interilhas também, as dificuldades abundaram, houve muita dificuldade na circulação. Quais são as projeções para o próximo ano? No sentido de corrigir o que está errado. Sim, em transportes marítimos nós estamos já a fazer a revisão do contrato de concessão. Estou a crer que podemos sair com soluções muito melhores, não só em nível de investimentos, em mais embarcações, mas também maior regularidade na ligação interilhas. Transportes marítimos não sofreu tanto como os transportes aéreos, apesar de ter tido as suas dificuldades. Houve alguma disrupção, sim, mas tem mantido. Temos hoje mais ligações com mais regularidade do que tínhamos antes. Existem problemas porque a procura também aumentou. Você apresenta um serviço de maior qualidade, maior regularidade, as pessoas querem cada vez mais. E é bom e é legítimo em ilhas. Isto é extremamente necessário. As ilhas têm que ter conectividades para unificarmos o mercado. Temos que ter conectividade. Volta e meia os barcos são avariados, algumas ilhas ficam sem ligação. Isso é que tem que ser resolvido. Não se pensa em liberalizar a questão das ligações marítimas? Não resolve o problema. Isso voltaríamos àquilo que nós tínhamos antes. Tínhamos uma série de embarcações, porque era regime de licenciamento. Primeiro, sem sustentabilidade, embarcações com muita idade. A maior parte dos armadores em situação financeira extremamente difícil. Tinham créditos junto dos bancos e mais não tinham responsabilidades perante o Estado. Porque eu só consigo estabelecer com uma companhia a dizer que você tem que ir, mesmo que não tenha passageiros suficientes, mas você tem que ir a São Nicolau 2 ou 3 vezes por semana. Você tem que ir a Maio 2 ou 3 vezes por semana. Só através do contrato de concessão, porque senão ele vai me perguntar. Eu vou, mas com pouco passageiro. Como é que eu faço? Aumento os preços para compensar esses poucos passageiros, porque eu tenho um custo que existe independentemente do nível de passageiro para fazer essa viagem. Ou então alguém me compensa. É precisamente por causa disso que nós fazemos o contrato, que é para garantir que tem que haver frequências, tem que haver regularidades, independentemente do número de passageiros que possa haver em determinadas linhas. E para que a companhia possa fazer, tem que ser compensado. Por isso é que existem as compensações indemnizatórias. E é dentro desse quadro que o regime que nós adotamos é o sistema melhor,
Nós temos algumas situações que podem ser geridas e estar a ser regulado também fora do contrato de concessão. Por exemplo, para as operações Fogo Brava, há um operador que apresentou uma proposta muito interessante, mas é no quadro do desenvolvimento da atividade turística. Colocar um barco dedicado para Fogo Brava, depois pode até fazer Santiago, fazer Brava, mas terá que levar essencialmente turistas. Mas nesse X% de turistas poderá ter espaço para levar mais X de passageiros nacionais e resolvemos este quadro também que não deixa de ser complexo pelo facto também de, mais uma vez, sermos ilhas, não é? E não todas as ilhas têm o mesmo fluxo de passageiros nem de cargas que as outras ilhas têm. Outra questão nevrálgica que foi muitas vezes ao Parlamento em 2022 é a questão da segurança ou insegurança, sobretudo na cidade da Praia. Muitos consideram que o governo tem falhado no combate à criminalidade. O que diz? Essa é outra coisa que é muito típica aqui em Cabo Verde. Finaliza-se tudo para o governo. O governo tem a sua responsabilidade, não deixa de o fazer. Nós temos tido pico de alguma criminalidade aqui na Praia. Mas temos feito o combate. Isso é que é importante. Não deixar que as coisas aconteçam sem garantir o combate. As operações especiais estão a funcionar e vão aumentar, porque estamos a encontrar uma melhor solução de articulação, de coordenação com o Ministério Público, porque para você fazer essa operação especial, sabe que há indivíduos que trabalham em um grupo num bairro e moram ou operam a partir de uma determinada casa. Por isso, não pode lá entrar, bater a porta e prender fora de flagrante delito. Tem que ter uma autorização do juiz. Por isso é que nós estamos a fazer essas operações com um procurador que garante que, uma vez feita essa apreensão, vai diretamente para o processo judicial para haver consequência. É isto que está a ser trabalhado. Mas exige-se que as operações sejam mais constantes, porque nota-se mais na época de Natal e fim de ano. Sim, estão a aumentar, porque tivemos algum problema aqui também de concertação com o sistema judicial, mas acho que hoje já há um acordo de que isso é necessário, porque as pessoas muitas vezes nos bairros têm razão quando dizem, sabem, é pequeno, sabem quem são os praticantes do crime. Sabem onde. Então, para chegar lá e desmantelar isso, onde existem armas, existe droga, existem furtos, produtos objeto de furtos e de assaltos, para isso acontecer tem que ter autorização judicial. Portanto, não é só um problema de polícia, é a justiça ir junto. E estamos a ganhar agora esta consistência, porque a nossa mensagem também tem sido muito clara relativamente a esta matéria. Depois, um problema de delegação de poderes para que o sistema policial, quer a Polícia Judiciária, quer a Polícia Nacional, possa atuar com maior agilidade e alguma autonomia relativamente a essa matéria, através de delegação de competências, fazer com que as queixas não demorem tanto tempo a serem depois transformadas em ações de investigação. Temos um conjunto. Depois é preciso também colocar a questão da segurança em várias óticas. Sentimos aqui na Praia. É preciso que a gestão da cidade, os nossos bairros e aquilo que fazemos no dia a dia não crie terreno fértil para a criminalidade. As incivilidades diárias, desde um cumprimento da lei do álcool, a própria lei do ruído, a ideia de que o cidadão pode fazer tudo em qualquer sítio, a qualquer hora, sem consequência. Isso gera condições, um terreno fértil para violência mais grave, para criminalidade mais grave. Há dias senti um tom acusador durante o discurso de tomada de posse da nova diretora da Polícia Judiciária, em que acusou a edilidade aqui da Praia de não estar a fazer a sua parte também para se combater a criminalidade, nomeadamente ao não fiscalizar as atividades nos bares e noutros locais. Não fiz um tom acusador. Constatei uma realidade. Repare que esta realidade existe de facto. E os dados demonstram 60% das situações criminais que estão acontecendo na praia acontecem aos fins de semana e acontecem em ambientes que envolvem bebida, envolve a noite, envolve tipo de mini festivais de ruas, ajuntamentos.
estas situações têm que ser reguladas, porque senão criam, de facto, esse ambiente propício. Este é um fator. E considera que a Câmara Municipal tem errado neste quesito? Estou a dizer que é preciso trabalhar e pôr isto como foco de prioridade. De facto, tem que ser uma prioridade municipal, até porque o município tem responsabilidades na autoridade municipal, nomeadamente nos licenciamentos. Porque as pessoas queixam-se, não é só o problema do crime, queixam-se também de ruído, de barulho, até às tantas da madrugada, na rua, desregramento, os quiosques que funcionam sem controlo. Tudo isto existe, tudo isto tem que ser trabalhado e tem que ser encontradas as melhores soluções. Depois temos a vertente também social, também familiar. Precisamos de fazer todo um trabalho de maior responsabilidade parental em casa. Ninguém substitui a família. É todo um trabalho de garantir que as nossas crianças, os nossos adolescentes, estamos a ter crimes cometidos por adolescentes. Quando se cria esta ideia na sociedade de que tudo é responsabilidade do governo, sabe o que é que isso provoca? Desresponsabilização. Desresponsabilização familiar, desresponsabilização até daqueles que praticam crime, sentem-se vítimas da sociedade, porque todos querem, no fundo, deitar as setas no governo. Portanto, o governo assume sempre as suas responsabilidades. Mas estes Há fenómenos... o argumento também de que cometem crimes porque não têm emprego. Essa é uma vertente que eu acho que não deve sequer ser alimentada, porque cria as vítimas da sociedade. Cabo Verde, há 30 anos ou 40 anos, já era muito mais pobre. Sendo mais pobre, tinha menos emprego, tinha menos rendimento. Isso não significava que essas condições que tínhamos há 30 ou 40 anos geravam mais crime do que o crime que nós temos hoje. Portanto, essa abordagem também eu acho que não deve ser sequer alimentada, porque eu sei que alguns o fazem, criam um conceito de vítimas da sociedade. Eu pratico crime porque não estou conseguindo emprego, porque eu não tenho placa desportiva no meu ar. Isto é inaceitável, não pode ser alimentado. Você não pode praticar crime. A sua família tem que fazer o trabalho, a educação tem que fazer o trabalho. Mas às vezes os próprios familiares são coniventes, recetam os artigos roubados. Sim, e não pode ser. A comunicação social tem que fazer o seu trabalho. Nós temos que criar aqui um ambiente, de facto, mais responsabilizador para que possamos, de facto, dar volta a isto. O que tem que se evitar é internalização, é naturalização dessas coisas, até torná-la estrutural, porque isso torna a situação mais difícil, mas eu estou otimista de que havemos de encontrar a melhor solução e continuar a fazer um bom combate à criminalidade, até porque há picos, depois já entra na normalidade, temos que evitar que essas situações continuem a existir, atacando fortemente na questão das armas, a questão do álcool, é um dos despoletadores, e a questão das incivilidades e todo o trabalho social que é preciso também fazer. Há poucos dias também senti um tom nostálgico da parte do presidente da Câmara da Praia, quando mencionou que hoje em dia, assim, por outras palavras, há mais criminalidade, porque na década de 90 o MPD acabou com os tribunais, os juízes de zona, com os milicianos, e hoje ficou-se com um vazio de autoridade nos bairros. Sim, mas é uma abordagem do Presidente da Câmara que, de facto, obrada aos céus. Não podemos ter saudades de sistemas de regime partido único, que eram autoritários. Os juízes de zona até faziam julgamento de animais. Vaca, cabra, faziam. E davam multas. E depois não havia controle sobre a sua atuação, dar autoridade de gente que não tinha preparação sequer relativamente a esta matéria. Há histórias. Eu creio mesmo que a maior parte das pessoas que incorporaram e tiveram responsabilidades no regime partido único, mesmo responsabilidades governamentais, não defendem hoje esta abordagem. E alguns dizem até que se fosse em outras circunstâncias não avançariam por essa solução. Conheço e convivo com pessoas que têm responsabilidade e tiveram responsabilidade no regime partido único. É inqualificável esse tipo de abordagem. Os municípios têm instrumentos, têm posturas municipais. Caso da Praia, tem guarda municipal, pode exercer autoridade. Relativamente, dão licenciamento, e quando dão licenciamento podem condicionar
o horário. Para festas, festivais, agora se faz festival de cachupa, festival de feijoada, festival de Torresma, de Moreia. Sim, é proliferar. Se fosse ainda só para conviver, é que ultrapassa essa dimensão. Provoca intranquilidade, ruído, bebidas, descontrole. Não é? Os dados estão aí a demonstrar. Portanto, isto pode ser controlado, é responsabilidade municipal. A questão do licenciamento também comercial, licenciamento do horário do funcionamento das atividades, tudo isso tem que ser levado em conta. Acho que é por aí não ir resgatar aquilo que já produziu maus momentos na história de Cabo Verde, é utilizar os instrumentos que existem hoje em democracia para fazer valer a autoridade. E também o governo aplicar medidas firmes no sentido de combater a criminalidade. Sim, e mesmo relativamente a esta parte aqui que tem a ver com a ordem pública, nós estamos a trabalhar uma iniciativa legislativa para suprir deficiências da atuação da autoridade municipal. Portanto, a própria Polícia Nacional não pode ficar indiferente quando há incumprimento, por exemplo, da lei do álcool. Quando menores entram em estabelecimentos que se vende bebida alcoólica e compram ou consomem. Relativamente a toda esta matéria, também haver tipo aqui de uma complementaridade de ação, porque aí está um dos focos dos programas de segurança que nós temos. Terreno fértil germina alguma coisa, não é? Quando fala em complementaridade de ação, quer dizer um juntamento, digamos assim, entre o governo e as edilidades? Sem dúvida. Nomeadamente na praia, onde a situação é mais crítica. Sem dúvida. E está com este espírito de juntamento com a Câmara da Praia? Sim, eu já disse. Ainda há dias nós fizemos uma reunião com todos os presidentes das câmaras municipais, colocamos a questão da autoridade municipal no centro. E não só a questão do saneamento. Alguns municípios, eu estou a falar dos municípios de uma forma geral, querem turismo. Você não pode querer turismo quando tem problemas de lixo, quando abatem animais, vaca e animais e cabras na via pública. Só vai para Tarrafal ver isso. É incompatível. Portanto, nós estamos a trabalhar num pacto até de sustentabilidade com os municípios para garantirmos que todos temos que estar com convergência. Portanto, algumas normas não podemos querer uma coisa e fazer o contrário, não é? Porque há coisas que são incompatíveis não só com o turismo naquele que vem de fora, mas mesmo com o turismo interno, para que as pessoas veem, né? Esse ambiente. E, em 2023, como é que se vai continuar a financiar o desenvolvimento de Cabo Verde? Vai-se agravar a dívida pública, que neste momento já atinge perto de 300 milhões de escudos, quase 3 milhões de euros? Não, a dívida é muito mais do que isso. Aquilo que nós estamos a trabalhar é na sustentabilidade da dívida. A sustentabilidade da dívida pressupõe um programa de progressivamente ir reduzindo o valor da dívida. Temos um programa com o Fundo Monetário Internacional, que foi até interpretado de uma forma errada, enviesada, que visa criar as condições a suportar o governo no processo de crescimento económico, sustentabilidade da dívida, mantendo a inclusão social. Depois, a economia crescendo reduz o impacto também do peso da dívida, porque é sempre calculado a dívida em função do PIB. Terceiro, nós estamos a procurar, sim, mecanismos suplementares de financiamento, nomeadamente o financiamento climático, porque temos um conjunto de situações de crise que provocaram impacto na dívida, que têm que ser financiados. Estamos a negociar para ver se conseguimos um acordo de financiamento climático, a problemática dos CITES, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para podermos também levar em conta as especificidades desses países na questão do financiamento ao desenvolvimento, e depois temos todo o financiamento que é necessário garantir, quer público, quer privado, para a resiliência e para a diversificação da economia. Uhum. O certo é que Cabo Verde está atualmente na lista dos 20 países mais endividados, com maior dívida pública.
Esta é uma preocupação para a governação. É uma preocupação, sim. Nós estávamos em 2019 numa tendência descendente, aumentou com a crise naturalmente, porque nós tínhamos que financiar as medidas de proteção, mas aumentou também porque o PIB baixou. Né? A quebra de 14,5% tem impacto, depois no valor relativo da dívida, e na recuperação nós vamos crescer mais, estamos a voltar a crescer, e crescimento quer dizer criar mais riqueza para pagarmos a dívida futura. Depois, fazer com que haja mais investimentos. O investimento privado é que vai provocar isso um bocado. Depois, encontrarmos o mecanismo de compensarmos o acréscimo da dívida provocado no período da crise. Estou a falar do financiamento climático, mas outros instrumentos que estão hoje na disponibilidade junto dos parceiros internacionais para podermos abaixar o volume da dívida, ao mesmo tempo, ou o peso relativo da dívida, mas ao mesmo tempo continuar a investir, porque o país não pode parar. Uhum. Há poucos dias, na mensagem de Natal que endereçou aos cabo-verdianos, pediu que se entre em 2023 com espírito de confiança. Há motivos para tal? Há motivos e é necessário. Repare. Se nós sentimos em nós mesmos, se você não tiver confiança, cai. Se você não acreditar, cai. Há quem diga que 2023 será igual ou pior que 2022? Há vários fatores que a gente não controla hoje. A questão de incerteza, a própria guerra na Ucrânia. Não sabemos até onde que isso vai, tem as suas implicações. O cenário do aumento dos preços dos combustíveis está a estabilizar. Tem havido alguma contenção. Isto pode ser um sinal positivo, mas nós temos fatores também que demonstram a confiança. Repara, a economia está a recuperar. Nós, em 2 anos, recuperamos a contração que era para ser recuperada em 3 anos. Este ano vamos fechar com mais de 8%. Isso significa que alguém está a investir. É investimento, alguém está a consumir. É aí que se forma o PIB. Nós estamos a exportar, estamos ao mesmo tempo a importar ao comércio externo. Isto gera depois esse crescimento. E com isto, nós criamos as melhores condições para podermos, de facto, sustentar a economia. Depois, continuar a ter essas políticas inclusivas. Por isso é que nós mantemos essas políticas de transferências sociais, continuar a apostar fortemente em alguns setores, como a economia digital, que cria oportunidades para os jovens, startups, na economia azul, diversificar mais a economia e dar as condições de ser mais robusta. Isto é importante e creio que podemos chegar lá mesmo na indústria. Às vezes falamos pouco da indústria porque ela é muito incipiente em Cabo Verde, mas tem um fator aqui que pode fazer crescer bem a indústria farmacêutica. Tem mercado, nomeadamente o mercado aqui africano, da África Ocidental. A própria indústria extrativa, agora com a indústria da porcelana, estamos a fechar o processo da concessão, pode criar também uma nova dinâmica. Há novos setores que estão a ganhar fôlego, a aquacultura, com o projeto da Nortuna de exportação de atum para a Europa, investimentos no setor do turismo que irão continuar, e os empresários estão a dar sinal de confiança, porque não havendo confiança ninguém. Se eu não tiver confiança no futuro próximo, eu não faço investimentos. Nem sequer faço consumo. Não vou a um banco pedir empréstimo, estou a colocar na pessoa, né? Porque o Estado depois tomando tudo isto. É a pessoa coletiva. É uma série de pessoas a terem comportamentos, não é? Uns têm responsabilidade de governar, outros têm responsabilidade de empreender, outros têm responsabilidade de consumir, de tratar a família. Se esse ambiente de confiança não houver, entra em depressão. Né? E é por isso que, mesmo em ambientes de incerteza, transmitir a confiança é importante, porque as pessoas ganham ânimo, não é? Uhum. Só para terminar, a oposição defende que com o orçamento que se aprovou para 2023 não há motivos para confiança. Só para terminar mesmo. Mais uma vez a oposição, Maria Luz. A oposição faz a sua leitura. A oposição quer contrapor uma coisa diferente. A oposição deveria estar a fazer era apresentar alternativas. Né? Apresentar alternativas que sejam credíveis para mostrar que eles conseguem fazer melhor, que eles conseguem governar melhor, que têm uma perspectiva para o país. Não é sempre a cortar, jogar sempre na canela. É o treinador de bancada que não está nem
a ligar para o árbitro, nem a ligar para o adversário para fazer um bom jogo. Não é? Quer, de facto, é sempre estar na retranca. Essa tem sido a imagem. Vocês acompanham aquilo que tem estado a acontecer no Parlamento e nos debates e vemos que é assim, não é? Em poucas linhas, quais são as prioridades para 2023? As prioridades de 2023 é continuarmos a fazer a boa recuperação da economia. Isso é importante porque cria oportunidades de emprego, de oportunidades de rendimento, continuar com a nossa política de inclusão social para proteger os mais necessitados, avançar fortemente no nosso objetivo de eliminação da pobreza extrema. Em 2026 queremos chegar a essa meta, investir na resiliência, ação climática, transição energética, a estratégia de água para a agricultura menos dependente da chuva, num país que chove pouco, aumentar a diversificação da nossa economia, por isso essa aposta na própria viabilização da agricultura, um turismo mais diversificado, mais desconcentrado, que pode chegar a todas as ilhas, a economia digital, a economia azul, a indústria, por a economia mais robusta e a funcionar e a continuar a contar com a confiança dos cidadãos, das empresas, dos nossos parceiros de desenvolvimento e da nossa diáspora, que não tivemos a oportunidade de falar, mas que teve um comportamento muito importante, decisivo durante a fase da pandemia, enquanto o investimento de estrangeiro estava a diminuir, os donativos estavam a diminuir, as remessas de imigrantes estavam a aumentar. Isso é um elemento também de confiança muito importante. Só nos resta agradecer por ter estado aqui no programa Ponto por Ponto, o último de 2022, e também auguramos votos de festas felizes para si e para os seus também. Obrigado por esta oportunidade. E festas felizes. Quanto ao estimado telespectador também, desejamos festas felizes agora neste final de 2022 e também entrar em 2023 com força, com espírito de renovação e, sobretudo, não se deixar abater pelas dificuldades e seguir sempre com a cabeça levantada. Boa noite e boas festas.